E que dia quente, né, Rovai, na política brasileira, hein? Com agora a denúncia de que o Bolsonaro, junto com o ex-deputado federal e agora preso, Daniel Silveira, planejaram um golpe que previa aí uma gravação do Alexandre de Moraes pelos ex-senador agora que vai renunciar, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. E eu ia chamar isso de golpe bombadão. Golpe bombadão. Mas aí talvez as pessoas não entendessem, tal. Eu vou fazer o Fala Rovai chamando de golpe Daniel Silveira, que é como se fosse golpe bobalhão, né? Não é bombadão, não é bobalhão. Daniel Silveira se tornou sinônimo de tudo que é, né, de estupidez, né, no país. Cara, como pode uma ameba como Daniel Silveira ser um ator político importante em qualquer canto, né? Deixa eu só falar aqui, a Rose Magalhães está falando aqui, eu sou muito parecida com a Sinara nessas questões de literatura investigativa, sem contar que na CPI da Covid o senador arrumou muita confusão para defender os bolsonaristas, sim, inclusive empurrou nos bastidores aquele Luiz Miranda, né, que denunciou o caso da Covaxin, nos bastidores da CPI rolou até empurrão. Então, assim, o senador agora fala, não gostava de ser chamado de bolsonarista, mas na CPI da Covid ele se comportou como o cão de guarda do bolsonarismo, né? Você não fica não com a pulga atrás da orelha, Rovai? Não, pulga não, eu tô com um elefante atrás da orelha. Eu vim pensando nisso. Quando eu vi a notícia, primeira, falei, ele está renunciando por quê? Antes da denúncia sair. Né? Porque assim, porque o outro lado tem coisa contra ele. Por que ele está... Então, certamente, por que o Daniel Silveira escolheu o Marcos Duval para fazer a gravação? Porque eu tinha sido amigo, tinha jogado bolinha de gude com o Alexandre de Moraes, não cola. Ele é bolsonarista, não cola. Ele tinha na manga alguma coisa contra o Marcos Duval, na minha opinião. Isso eu vou falar no Fala Rovai, inclusive. Uhum. Nesse mato tem coelho, ou tem mais do que coelho, eu diria. Não parece que ele se antecipou a uma possível cassação, Rovai? Eu acho que sim. A minha digamos assim, com as pistas que ele deu, a minha opinião é essa. Ele está renunciando antes, porque ele sabe que ele pode vir a ser cassado. Né? E aí ele está contando a versão dele, mas isso vai desabar, Sinara. Os fatos... Agora, não, como ele prendeu o Daniel Silveira, o Alexandre de Moraes, e ele já devia estar com esse pedido de prisão decidido por conta dessa história também, provavelmente. Tem outras coisas, mas tem essa história. Né? E tem um detalhe... Ele não podia pedir antes porque ele era deputado. O Marcos Duval viu que isso ia acontecer e falou, não, deixa eu tentar sair dessa história. Vai saber se o Marcos Duval não tentou grampear o Alexandre de Moraes. É possível. Essa é a versão... A Veja deu a versão do Marcos Duval. Exatamente. E com as mensagens... Tem que buscar outras versões nessa história. Exato. E tem um detalhe que no dia de que o Marcos Duval diz que foi ao encontro do Alexandre de Moraes para relatar essa ação, o Alexandre de Moraes multou o Daniel Silveira em 2,6 milhões de reais por descumprimento das medidas ali da prisão domiciliar dele. Naquele dia, menos de 24 horas depois, o Alexandre de Moraes aplicou essa multa no Daniel Silveira. Não sei se não sei se foi por conta disso, mas se isso pode ter ali provocado uma Moraes. Com certeza tem alguma coisa a ver. O Julinho acabou de me mandar aí uma foto de um dinheiro encontrado e apreendido na casa do Daniel Silveira, Adri. Eu estou passando... deixa eu pegar aqui. 270 mil reais. É assim, a hora que você tinha esse dinheiro, não, é para se tivesse alguma emergência. Olha aí. O dinheiro, quem não que guarda essa quantidade? Não tem corrupção, viu, Sinara, entre eles.
Não, só cidadão de bem. Nossa, os imóveis à vista, hein? Os imóveis à vista. Esse pessoal vai sair muito rico dessa história toda, né? Eu sempre falei desde o começo, vai rolar muito imóvel com dinheiro vivo ao final do governo Bolsonaro. E eu acho que tem muita coisa para ser descoberta ainda, hein, Rovai? Ah, não tenho dúvida. E essa história do golpe bombadão aí, ou golpe Daniel Silveira, que é tão patético quanto... Golpe marombeiro. Marombeiro. Isso não é o que o Marcos Duval está falando. O que é, eu não sei, mas vou tentar descobrir junto com vocês no Fala Rovai. Mas não é só o que o Marcos Duval está falando. Tem mais coisa aí, né? E assim, talvez isso explique também porque eles investiram tanto na eleição do Marinho, né, gente? Foi feita uma campanha nas redes sociais que o próprio Pacheco falou ontem que ele nunca tinha visto na história dele uma campanha tão forte nas redes para um candidato numa eleição de presidência do Senado. Não sei se vocês já tinham visto isso antes, mas os bolsonaristas estavam assim apostando todas as fichas. O próprio Bolsonaro falou que voltaria para o Brasil só se o Rogério Marinho ganhasse a presidência do Senado. Estavam apostando todas as fichas nessa eleição. Porque aí o plano deles de sabotagem do governo Lula ganhava um elemento importante, né? Eles tendo a presidência do Senado, eles iam importunar o governo com CPIs praticamente todo semestre, ia ter CPI até o final do governo, e fora que eles iam conseguir barrar muita coisa, tendo um inimigo do governo na presidência do Senado, gente. Foi uma vitória e tanto ontem. Foi uma vitória e tanto do Lula ontem, né? Com Rodrigo Pacheco sendo reconduzido à presidência do Senado, e o bolsonarismo sabe disso. Só restou a eles aquelas imagens patéticas deles na Câmara, escrito fora Lula. Isso aí é choro de perdedor. O que esses caras vão fazer? Não tem força para nada. E deixa eu dizer que estava vendo aqui essa questão do Marcos Duval, Sinara Idri. Ele não fala em renúncia, né? Ele fala em pedir afastamento. É diferente. Pelo menos é o que ele está dizendo na rede social dele, na matéria que eu estou lendo aqui. Ele diz: minha saída definitivamente da política. Mas ele pode falar depois do fim do mandato. Eu vou me afastar agora. Quer dizer, ele tá sinalizando para mim que tem uma denúncia contra ele grave aí, que se ele não sair de um jeito, ele sai do outro. Eu acho que essa é esse cara, a narrativa dele não me convence. Eu lembro dele na CPI, lembro muito bem, falei para a Adri, ele era um bolsonarista raiz. Isso. Na CPI, logo que ela falou, esse Marcos Duval, eu falei, era um bolsonarista raiz, é do Podemos, tá? Raiz, né? Eles se girão, faziam papelões homéricos na CPI. Não dá para confiar nesse cara, gente. Que ele, de repente, teve uma crise de seriedade, falou, não vou grampear o Alexandre Moraes, a voz do Senhor falou ao meu ouvido e eu decidi retomar o caminho do bem. E eu vou sair da política agora, eu vou... Você viu o que a Janaína Pascoal postou? O que ela postou? Acabo de conversar com o senador Marcos Duval. Ele não vai deixar o seu mandato. O senador se sente muito injustiçado pelos ataques que sofre da esquerda e da direita. E, em tom de desabafo, disse que sairia da política. Ele vai reunir sua equipe para uma reunião e troca de ideias, né? Então, ela está aí indo no que o Rovai está falando, de que ele não vai renunciar. Olha, me garantiu que não abandonará sua importante cadeira. Não somos próximos, mas tomei a liberdade de ligar para ele e pedir a ele para não sair, porque após a eleição ele me telefonou para falar sobre o seu sentimento
diante da dificuldade de uma pessoa bem-intencionada e independente sobreviver na política. Ele se identificou com minhas postagens, ligou, falamos algumas vezes e hoje, ao ler a notícia, decidi ligar para pedir que fique. E ele garantiu que fica. Eu agradeço o senador por atender esse pedido, acreditem, não é fácil. Tá vendo? É aquilo que eu acabei de falar. Ele vai ficar esperando o que vem de lá. Agora o Mauro está me chamando a atenção aqui quando eu li, eu tô dando spoiler, não fala vai, mas vocês não vão me deixar falando sozinho, vai. Vocês vão ter que ouvir. Olha só, uma coisa que eu anotei, rabisquei assim embaixo mentalmente foi GSI. Exatamente, GSI, ABIN. Olha só, a Fórum deu um furo de reportagem no dia 13 de dezembro, onde tudo que saiu lá na matéria do Henrique Rodrigues, que foi pela fonte da Polícia Federal, aos poucos vem sendo confirmado. Né? Vem sendo confirmado. Nós dizíamos que o GSI estava envolvido no golpe. A fonte dizia, dava detalhes. Eles armaram o 12 de dezembro, armaram tudo aquilo para escalar com o golpe. E o Marcos Duval diz que o Bolsonaro falou que o GSI, é que cederia todos os equipamentos, inclusive para o grampo do Alexandre de Moraes. O GSI e a ABIN. Olha o nível das coisas, gente. Nós estamos usando o Estado brasileiro, seria utilizado, a inteligência, os órgãos de segurança com capacidade militar para grampear responsabilidade, prender o ministro do Supremo. Eles queriam grampear o Alexandre de Moraes, gente, né? E, Rovai, uma coisa que a gente falava mais cedo antes de você entrar, o Marcos Duval entrou no Palácio da Alvorada num esquema onde ele não foi visto, não passou pela portaria, não estava na agenda do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda era presidente da República. Ele foi encontrar por trás lá, entrou no carro de segurança e foi falar com o Bolsonaro. Quantas pessoas o Bolsonaro não pode ter recebido dessa forma dentro do Palácio da Alvorada nesse tempo, para planejar coisas, né, crimes como esse, né, golpistas, né, crime na tentativa de golpe? Quantas pessoas não foram para lá, entraram no Palácio da Alvorada dessa forma? Isso também a gente não vai conseguir saber, né? Porque boa, Adri, boa, exatamente. E queria mostrar para vocês que saiu a capa da Veja. Se Nara ia falar alguma coisa, já passo para você. Olha só a capa que todo mundo esperava, né? Porque o Marcos Duval disse que ia sair na Veja da sexta-feira. Aí já está circulando proposta indecente. Acho que o Luca faria melhor, com todo carinho. O Luca sentado no sofá, para não dizer outro lugar, com o meu celular emprestado, desenharia uma capa mais dura, editorialmente mais correta, porque não é uma proposta indecente, é uma tentativa de golpe, né? E imageticamente mais poderosa. A Veja acabou, né? Ela ganhou essa matéria de presente, provavelmente, no Marcos Duval desesperado, porque a versão, podia ser assim, a versão do Marcos Duval. Também não seria ruim esse título, mas é golpe, tentativa de golpe. Né? E outra, Bolsonaro sentado solitário. Na verdade, ele está articulando tudo. Né? Uhum. Eu acho que tinha que ser assim, o grande articulador, né? O grande mentor da história toda. Ele que está por trás do 8 de janeiro, tem que dizer diretamente. Deixa eu só falar aqui quem é a suplente, antes que eu me esqueça, do senador Marcos Duval. É uma professora aposentada. Ela se chama, deixa eu dizer para vocês aqui, Rosana Foerst. Ela já foi do PPS, atualmente é filiada ao Cidadania, tinha cargo de confiança no governo do Casagrande, no Espírito Santo. Eu dei uma vasculhada nas redes dela, não é bolsonarista. Então, assim, se ele de fato renunciar, uma boa notícia, porque entra mais uma mulher no Senado, não bolsonarista, provavelmente pode entrar para a base do governo Lula, se isso for confirmado, né? Ou seja, tchau, Marcos Duval, pode ir, né?